volta na Itatiaia, bora pro segundo tempo do Cruzeiro. Emerson Pansieri, fala Pansi. Cruzeiro vai ter um reforço para sábado. Você adivinha quem é, Cirilo? Quem é? O Cifuentes, porque essa semana de trabalhos ele ficou ausente das atividades na Toca da Raposa 2 por conta de amistosos, né, da seleção equatoriana. Ontem mesmo teve um amistoso contra a Itália, perdeu a seleção do Equador por 2-0, mas a expectativa é o que Cifuentes esteja amanhã para fazer esses trabalhos e está totalmente integrado ao Nicolas Arcamon, à comissão técnica e o entendimento do que o treinador quer, especialmente para essa partida contra o maior rival, contra o Atlético. Muita gente, ô Cirilo, o torcedor fica nessa expectativa. Até o Léo colocou o nome do Veron e ali o nosso telefone toca, o pessoal manda mensagem. O Veron ainda, pelo jeito, não. Então, é um trabalho que está sendo feito com o atleta para que possa retornar aí com a plenitude física, mas ainda sem o Gabriel Veron. Eu falei em nome de Betfair, com Cruzeiro e Betfair. O jogo é outro, tem bônus de R$300, termos e condições se aplicam para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Cirilo. Boa, Emerson Pansieri. Superliga Feminina de Vôlei. Playoffs vão começar já nesta terça-feira, hein? Com as equipes mineiras podendo caminhar para mais uma vez repetir decisão que tem rolado já nas últimas 4 temporadas. Pode ser o cenário de novo. Minas venceu 3 seguidas e o Praia venceu a última temporada. Atenção ao calendário de jogos. Primeiros jogos já nesta terça-feira, 7 da noite, Dentil Praia Clube e SESI Bauru. Na Arena Dentil em Uberlândia, 9 horas em Belo Horizonte, Arena Minas Tênis Clube, Gerdau Minas e Fluminense. Amanhã vão acompanhar também, trazer detalhes aqui na Itatiaia. Quarta-feira, dia 27, 6h30, tem Barueri e Sesc Flamengo, no José Correia em Barueri. 9 da noite, também quarta-feira, tem Osasco e Pinheiros, no José Liberati em Osasco. Jogos de ida, quartas de final, Superliga Feminina de Vôlei. Não é nem jogo de ida, né? Primeiro jogo, de uma série melhor de 3, possíveis 3 jogos. Esses são os jogos de número 1. Os jogos de número 2 já na sexta-feira, dia 29. Tem o SESI Bauru contra o Dentil Praia Clube na Arena Pauliscaf em Bauru. Tem também às 9 horas Fluminense e Gerdau Minas na Hebraica, no Rio de Janeiro. No sábado, às 7, tem o Sesc Flamengo contra Barueri no Tijuca, no Rio de Janeiro. E às 9h30 tem Pinheiros e Osasco no ginásio Henrique Vila Boim, em São Paulo. Se precisar, na terça e quarta-feira da semana que vem, os jogos de número 3, Superliga Feminina de Vôlei, com os playoffs já começando nesta terça-feira. E quem sabe não tenhamos de novo Minas e Praia na decisão. O clássico pão de queijo que tem dominado aí as principais competições nacionais e internacionais. Daqui a pouquinho, inclusive, sai no YouTube, @Itatiaia Esporte, podcast Todo Esporte, edição 131, comigo e com Hugo Lobão, fazendo a análise do que vem pela frente nesses playoffs da Superliga Feminina. No @Itatiaia Esporte no YouTube e também nas plataformas de áudio, no Spotify, Deezer, Google Podcasts, na sua plataforma de áudio favorita. 1 da tarde vai sair o nosso podcast da semana. E já tem o Rádio Esportes Debate.
Esportes Debate. Vamos lá para o Rádio Esportes Debate. Vamos falar da seleção brasileira. Ô Simões, você ficou empolgado com a seleção brasileira no sábado, vencendo a Inglaterra em Wembley, Simões? Ô Cirilo, empolgado é muito, mas eu fiquei feliz. Eu fiquei. Não. Eu fiquei. Pra mim, o Hexa já é realidade. Sou pachecão. Começou. Eu fiquei. Eu gostei demais da seleção. Toda Copa vocês inventam isso aí. Vamos buscar. Gostei. Mas eu gostei. Até porque o que acontece, sabe o quê? A gente vai pensar, né? O futebol brasileiro, ele não cobra desempenho da seleção. Porque se cobrasse, o Tite teria seguido. Não é verdade? Verdade. Sim. Tite fez algumas escolhas ruins na Copa, mas o trabalho do Tite não foi ruim, não. Fez o ciclo todo com 2 volantes, chegou na Copa, jogou com Deitou nas eliminatórias. Não, o trabalho do Tite é muito bom. Agora, Então, quer dizer, é claro, é muito importante a seleção brasileira volta a mostrar força, né? São amistosos muito importantes contra grandes seleções da Europa, mas de toda forma, eu tenho esse pé atrás por causa disso. Para o futebol brasileiro, o que vale é a Copa do Mundo. O Tite ganhou a Copa América, o Tite ficou invicto em eliminatórias, o Tite deitou, o Tite batia em Uruguai e Argentina toda hora, aqui e lá, né? Mas fracassou na Copa do Mundo, deixou o comando da equipe. Então, claro, até porque foi um jogo muito gostoso de se ver, né? Foi um amistoso com cara de jogo oficial. Os caras não aliviaram, teve cartão amarelo pros dois lados, teve pegada forte, teve, né, muita disputa, a Inglaterra tentando um empate até o final, o Brasil com um contra-ataque ali. Foi um jogo muito bom. Agora, eu não empolgo justamente por isso, porque o Brasil já vinha de um grande momento com o Tite, mas os fracassos nas duas Copas, da Rússia em 18 e do Catar em 2022, acabaram que transformaram o trabalho do Tite em fracasso, né? O Tite saiu da seleção meio que com a imagem do fracasso, apesar de todo o bom desempenho. Figueiredo, como você percebeu aí esse primeiro ponto aí da seleção brasileira, a primeira amostragem da seleção brasileira com o Dorival Júnior, essa vitória em Wembley que a gente fala, né? Você tem pela frente como primeiros desafios Inglaterra e Espanha. Você vence a Inglaterra fora de casa, eu acho que já dá um ânimo especial para todos eles, né? O principal foi o moral, Cirilo. É lógico que o plano tático, o sistema de jogo merecem elogios. O comportamento de alguns atletas, então, Paquetá fez um baita jogo. Joga, hein? Nossa Senhora. Muita bola. Esse rapaz foi jogar no Manchester City mesmo, hein? O que vai potencializar ele, o Guardiola, é um absurdo. A gente viu jogadores jovens. Nós começamos o jogo com a Inglaterra com 5 jogadores que não haviam vestido a camisa da seleção ainda. O Bento não tinha jogado, o João Gomes, a nossa defesa, o Fabrício Bruno fez um grande jogo, o Beraldo, que hoje é titular no Paris Saint-Germain, o Wendel, que apareceu na seleção e que não é um primor lá na lateral esquerda do Porto, mas que esteve bem. Então, coletivamente, o Brasil sabia o que fazer. O Brasil segurou, sim, o Brasil deu as porradas quando precisava, porque não deixou o Bellingham, dava 2 passos, o Bellingham saía de um, não saía de outro. Então a seleção brasileira sabia muito bem o que fazer. E o comportamento em campo foi o que eu mais gostei. A entrega em campo foi o que eu mais gostei. E ganhamos com o jogo com um gol do menino de 17 anos. Não teve o Neymar, né? Ninguém nem lembrou do Neymar. Sejamos justos, ninguém nem lembrou do Neymar. A seleção jogou sem o Neymar e jogou muito bem. Nenhuma palavra sobre o Neymar. Nenhuma palavra sobre o Neymar. Ninguém lembrou do Neymar no jogo contra a Inglaterra, porque o Paquetá jogou onde joga o Neymar. E jogou muito bem. E entregou muito sem a bola. Porque a seleção brasileira é famosa por entregar muito com a bola nos pés, né? Os caras são craques. O Vini Júnior é craque. O Rodrigo joga muito. O Neymar com a bola no pé é craque. Né? Um monte de jogadores técnicos. Mas a seleção brasileira, o que nos diferenciou nas últimas Copas é a entrega que as outras tinham sem a bola. Sem a bola. E se essa seleção conseguir, se o Dorival Júnior conseguir, que o Brasil marque, que entregue, que corra, que se doe pra caramba, com as valias técnicas que nós temos, nós vamos ter uma seleção forte. Eu mexi em uma coisa na seleção do Dorival. Qual? Pra mim o Rafinha não pode ser titular. Pra mim o Rafinha não deveria nem ter sido convocado. Eu tava só elogiando. Você quis pegar aí o Rafinha só pra eu criticar. O Rafinha nem convocado seria, porque nem titular no Barcelona tem sido. Né? Ele tá sentando pro Lamine Yamal, que é um garoto que não tem nem 18 anos lá no Barcelona. Não tem nem 17, né? Que é bom de bola, né? O futuro lá do Barcelona. Mas o Rafinha não tem jogado e ainda ser titular. E não faltou correria, tá?
porque ele acompanhou o lateral, ele voltou para tomar bola, ele correu, mas ele não é, na minha opinião, não tem bola suficiente para jogar na seleção. Então, acho que o único, se tivesse que fazer uma mudança ali, mas acho que foi quase irretocável. E não me venham dizer que, mas é amistoso. O povo na Inglaterra tá tão pé da vida que a Inglaterra perdeu esse jogo, Cirilo. Antes da partida, o Beckler entrevistando torcedores. Quanto vai ser o jogo? 3-0 para a Inglaterra, 4-0 para a Inglaterra, porque nós somos muito melhores que o Brasil hoje. Nós somos top 3 do mundo. Nós temos o Bellingham, nós temos isso e aquilo. E o Brasil ganhou em Wembley. É a mesma coisa que a Inglaterra vir aqui ganhar um jogo do Brasil no Maracanã lotado. A gente foi lá e venceu. E vencemos jogando bem. Então, deixa eu empolgar, hashtag o Ex é realidade. Deixa eu chamar Marcelo Beckler para a resenha. Ele está acompanhando o dia de atividades da seleção brasileira e testemunhou há pouco uma entrevista muito impactante de Vinícius Júnior. Alô, Marcelo Beckler, boa tarde. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Dá para definir como vozes embargadas, viu? De vários jornalistas. A gente viu o Vinícius Júnior se emocionando em alguns momentos da entrevista, mas também jornalistas brasileiros. A Kiyomi é uma tradicional já, né, de cobertura de seleções brasileiras. Uma jornalista japonesa também se emocionou, jornalistas espanhóis. Foi um ambiente muito sentimental aqui na sala de imprensa do Real Madrid. Vamos escutar o protagonista do dia aqui, o Vinícius Júnior, falando da sua luta contra o racismo. Com certeza, porque no futebol tem muitas pessoas, tem tantos jogadores melhores do que eu, que já passaram por aqui, e eu quero fazer que as pessoas não mudam, possam evoluir, possam melhorar, e que podemos ter igualdade, né? Que no futuro bem próximo possam ter menos casos de racismo, e que as pessoas negras possam ter uma vida normal como todas as outras. E eu quero seguir lutando só por isso, porque se fosse, como eu falei antes, se fosse por mim eu já teria desistido, porque eu fico dentro de casa, ninguém vai me xingar, ninguém vai fazer nada comigo. Eu vou para os jogos com a cabeça centrada no jogo para que eu possa fazer o melhor para minha equipe, e às vezes nem sempre é possível. Então eu tenho que me concentrar muito todos os dias. Muito bem, aí as declarações do atacante do Real Madrid, da seleção brasileira. É uma entrevista que a gente vai tratar com ainda mais tempo no resto da programação da Itatiaia. Falou sobre racismo estrutural, que ele é o menor dos problemas, porque ele pode ficar em casa, ele já venceu, ele já tem uma estrutura, mas que, por exemplo, o pai dele, antes de conseguir um emprego, escolheu um branco antes do pai dele, de outras pessoas pretas e pobres que têm muita dificuldade de ascensão na vida, que os pretos precisam fazer tudo em dobro, e que ele só quer paz para jogar futebol. Difícil dizer se é uma entrevista histórica, mas talvez não seja exagero, tá? Que a gente tenha vivido hoje aqui um dos capítulos mais fortes de um jogador de futebol se posicionando contra o racismo. Vini Júnior, obrigado, Beckler. Vini Júnior está cravando o seu nome na história como um dos caras, e eu disse isso aqui há pouco, no intervalo interativo, como um cara que daqui a 20, 30, 40 anos nós vamos lembrar dele, Alexandre Simões, como uma referência na luta contra o racismo. O que esse cara passa lá na Espanha, durante os jogos do Real Madrid e até durante jogos de outras equipes. Esses dias vimos um jogo do Atlético de Madrid que nada tinha a ver com o Real Madrid, em que o Vini Júnior foi insultado. Algo criminoso que ele tem que suportar todos os dias, e muitas vezes a gente acha que isso não interfere no dia a dia do cara, que isso não interfere no desempenho, que isso não atrapalha na maneira como ele faz o seu trabalho, e ele está simplesmente, deveria, né, pelo menos, estar simplesmente fazendo o seu trabalho, não ter que passar por isso. Mas ele pegou para si e resolveu, de fato, se tornar um cara que tem o poder de transformação, de mudar o cenário, de virar o jogo. Esse cara vai ser fundamental, vai ser uma referência por bastante tempo no combate ao racismo. O Vini Júnior tornou-se um gigante da história do esporte mundial. Cirilo, e é lamentável a gente estar falando isso em 2024, né? Em 2024, né? Assim, é impressionante o processo de regressão que a humanidade está sofrendo em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. Verdade. A gente hoje, em 2024, a gente tem um mundo muito pior do que a gente tinha
há 25 anos, 30 anos. Não, você lembra que a gente falava que talvez o mundo ia melhorar pós-pandemia? Que as pessoas iam aprender muitas coisas, dar valor a muitas coisas? Parece que o mundo ficou pior. Ô Cirilo, eu vou falar uma coisa aqui que pode ser impopular, mas o Vinícius Júnior é hoje o atleta mais importante do mundo. Ninguém significa mais que o Vini Júnior hoje. Podem existir atletas com mais talento do que ele. Jogar bola todo mundo joga, né? A questão é o impacto que você tem na sociedade. Mas né? atletas pretos, assim como o Vini, mas que não assumiram o papel que ele assumiu. Temos o LeBron, que puxa muito isso nos Estados Unidos, contra racismo, né? O Mbappé muitas vezes colocado, mas ninguém se opõe contra o racismo e aceita a guerra como o Vinícius Júnior. É o atleta mais importante do mundo hoje. Nós vamos fechar esse papo agora no YouTube, em instantes tem os destaques finais. Você pediu a palavra, Simões. Não, eu tenho dúvida em relação ao Hamilton, o Lewis Hamilton. Também, é uma referência. Mas né? Que também levanta a bandeira, mas não se posiciona como o Vini. Mas se posiciona assim. Mas eu acho que e num universo... Só tem branco, né? Exatamente. O Lewis Hamilton, ele vive num universo de brancos, né? Se a gente for ele pegar... é pioneiro também, né? O Vini Júnior realmente é uma bandeira. Mas o Vini Júnior pega no Real Madrid, né? Quantos outros negros estão ali com ele? O Rodrigo, por exemplo. Mas não faz. Negro. Ok, mas eu tô dizendo que ele vive num ambiente... Né? Eu o Lewis concordo. Hamilton não. O Lewis Hamilton... Né? A NBA é um ambiente de negros, o futebol. Sim. A Fórmula 1, cara... O Lewis Hamilton é quase que agulha no palheiro, né, ô Cirilo? Só que a Fórmula 1, talvez, e acho que foi muito bem lembrado o Hamilton, mas a Fórmula 1 não tem a projeção que o futebol tem. Sim. Né? E aí o Vini acaba sendo uma voz mais forte. Mas foi a ótima de toda lembrança. forma, o Lewis Hamilton é um cara também muito importante nessa briga. O LeBron nessa James briga também que, assim, precisa ser citado. É um absurdo, né? A gente imaginar que o Vinícius Júnior precisa dar numa coletiva da seleção brasileira falar sobre um assunto que, pelo amor de Deus, né? Isso é uma situação de humanidade, isso é uma situação que vem de berço, né? Eu acho que isso aí, a parte da questão de educação, de formação de caráter, né? Não era para ser um assunto pra gente estar debatendo em 2024, né? Aí em 2024 a gente tá falando de racismo, de estupro, de homofobia, isso O Vini falou que ele não culpa uma criança quando xinga, né, quando ofende, porque quando ele era criança ele não sabia. Mas aqui é exatamente isso, criança não tem que saber, porque pra criança tem que ser todo mundo igual. É a questão do berço, né? É a questão do berço, pra criança tem que ser todo mundo igual. Só que ela vê o exemplo e segue, né? Exatamente.